Vocês. Bom dia. Hoje eu vou ficar importante, né, gente? Tá vendo? Na TV? Falar na TV agora. Né? Falar na TV. Eu gosto mais de conversar, não que eu não possa falar de uma outra forma, mas eu gosto desse jeito, né? Explicando um pouco para vocês aí, para alguns que não conhecem muito bem, talvez o nosso trabalho, eu não sei se todo mundo que está aí é conhecido, Gerson. Não sei. Acho que é, o pessoal conhece. Então, porque cada um se apresenta de um jeito, né? Mesmo o presidente, o Papa, se você for na casa do Papa um dia de domingo à tarde que ele está lá, talvez ele esteja lá de bermuda, de chinelo, né? Talvez ele goste de ficar de bermuda, ele não pode ficar porque o cargo dele é importante. Talvez o presidente de um país, ele gosta de ficar de bermuda, de chinelo, mas ele é obrigado a andar de paletó, de gravata, porque a cultura exige. E eu gosto de me apresentar assim porque foi o que mais me aproximou de Deus. Então, muitas vezes, quando vocês veem por que os pretos velhos se são tão inteligentes, grandes magnetizadores, grandes doutores da natureza, das forças, de toda a ordem, que nós dominamos parte delas, por que eles são assim? Porque eu gosto de lembrar o que me aproximou de Deus, o que me fez dar o testemunho de Deus, como o filho falou já hoje, que tem que ver isso com a doença que o povo está vendo, com o vírus. Porque na hora da dificuldade, criançada, vocês talvez não tenham na memória, mas se vocês puxarem na história, vocês vão ver. 100 anos atrás, os brancos, não vou falar vocês, os brancos estavam cortando a língua, cortando o pé, cortando a mão dos negros. E isso era uma coisa comum. Às vezes ia numa fazenda, chegava lá, você ia ver um negro pendurado no pelourinho. Às vezes deixava lá para morrer. Às vezes, quando tinha condição, dependendo do erro que o negro praticava, isso porque o branco falava isso, né? Então levava 5 chicotadas, 10 chicotadas. No meu tempo era até 50. Mas quando chegava na 20, era pouco que ficava no pé. Desfalecia, porque, não sei se você sabe, mas aquele que sabe usar um chicote, ele faz um estrago no corpo físico. E aí nessas horas que nós ia buscar Oxalá, às vezes vendo mais o sofrimento daquele que estava no pelourinho, porque dói mais a gente ver os outros sofrer do que a gente mesmo sofrer. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Se o seu filho está com uma doença, quantas mães falam, ai Deus, por que o Senhor não passa para mim? Ai Deus, por que o Senhor não passa para mim? Porque dói mais quando você vê um filho seu sofrendo. Na época que nós vivemos, aquilo era sofrimento. Vocês hoje estão em casa. É até feio falar a palavra confinado. Precisa uma outra palavra, filho, que não seja tão pesada. Como que pode chamar de confinamento? Hoje eu vou falar um pouco tudo junto para vocês. Aqui hoje nós vamos fazer uma reunião também dos mentores aqui. Que a Raquel, a Melita está aqui, eu vou falar algumas coisas dela, algumas coisas que o Zayder também falou. Que como vocês sempre viram, eu deixo sempre o Zayder falar que ele tem mais facilidade para expressar. E uma esmera inteligência de conhecimento, que ele não gosta que fale isso, mas como ele não pode fazer nada agora, tem que escutar e ficar quieto. Então, eu deixo sempre ele falar, mas agora aqui como está pouca gente, eu estou explicando isso para vocês. Então eu vou falar algumas coisas que a Raquel também tem pedido, que ele tem pedido, eu vou tentar fazer uma junção. Então nem tudo que eu estou falando aqui está partindo de mim, está partindo deles, para não ficar um entra e sai de mentor, né? E lembrando que o filho leu aí que os anjos dos 6, na Bíblia está escrito isso porque na época não podia escrever diferente, que os mentores dos 6 está lá junto de Deus, vendo a face de Deus e vendo o sofrimento. Eu queria comparar isso, trazer isso para o tempo de hoje, para o dia de hoje. Mentor, gente, não fica no céu com Deus. Vocês podem ter certeza.
Se tem alguém que não precisa de nada, é Deus. Se tem alguém que não precisa, é Jesus. O resto precisa. Então, você precisa começar a tirar essas ideias que está escrito aí porque tinha que escrever assim, senão o povo ia ficar revoltado. Mas na verdade, esses anjos que está escrito aí, eles estão na sua casa. Eles estão andando com seus filhos para a estrada, com seus filhos no trabalho, com seus maridos, com suas esposas. Esses anjos estão juntos. Como disse a Madalena agora há pouco, ela estava conversando lá com a Ana, com a filha, estava lá com a outra filha. Então vocês precisam começar a tirar da mente de vocês esse ir e vir. Isso não existe para a maioria de nós. Tem banda, boa parte que precisa, mas muitos de nós já não existe mais esse ir e vir. Lembrando sempre aquela fala de Francisco lá, que ele estava falando para vocês um dia lá. Se cai uma criança do outro lado do mundo, e essa criança não pode morrer, se ela cair na água, ele dá um jeito e tira essa criança para não morrer. Se o destino dessa criança morrer na água, ele vai deixar essa criança morrer. Então isso mostra que ele está vendo o quê? Deste lado da terra, do outro lado da terra. Então vocês precisam tirar um pouco essas ideias, que os mentores têm que vir do céu, que os mentores ficam sentados com Deus, com Jesus. Nós temos muitos trabalhos em outras esferas, em outros reinos, em outras instâncias. Temos sim, bastante. Mas isso não nos impede de estar sabendo o que está acontecendo com vocês. Então, podemos falar, patologia, o filho gosta desses nomes, né? Patologia, olha, estou falando, daqui a pouco eu falei igual o doutor já. Dessas patologias, que eu pego as palavras e estou na cabeça dele, é mais fácil para mim. Dessas patologias, isso não é sofrimento, criançada. Comece a mudar, como eu disse agora. Como pode falar em confinamento, se um pai e uma mãe, como disse a Madalena, a alegria que tem a criança que acorda cedo, seu pai está ali. Ela acorda cedo, a mãe está ali. De tarde, o pai com a mãe está ali. Se chamar isso de confinamento, vocês percebem quanta coisa vocês estão equivocados. Que nós, quando nós vivíamos no estado de humilhação, de sofrimento, de dor, nós precisávamos de nosso Pai, Oxalá, que é Ele que cuidava da nossa fé, estimulava. Então pode ter certeza que se vocês procurarem nesse medo que a maioria está tendo, vocês vão encontrar uma luz, vocês vão encontrar uma palavra de conforto, uma palavra de bênção. Como o filho falou agora de pouco, nunca no planeta teve tanta oração como está tendo, em todos os países. Os que estão com a doença, ora para curar. Os que não têm doença, ora para a doença não aparecer. Então nunca se orou tanto. Então vocês precisam começar, e aí usar um pouco a fala da Raquel, que sempre falou para vocês, eu acho que é uma hora de vocês repetirem, que a maioria das pessoas, vamos falar do nosso grupo lá e outros que eu conheço também, a maioria das pessoas tem casa, mas não tem lar. Então se você não tem um lar ainda, se tem só uma casa, ou tem 2 casas, 3 casas, não importa, mas se você não tem um lar, aproveite esses dias, semanas, talvez meses, não chama de confinamento, chama de retiro espiritual. Comece a falar para os seus filhos que vocês não estão confinados, vocês estão fazendo um retiro espiritual. Vocês estão voltando para o eu, para a essência divina que vocês são. E aí, lembrando a fala da Raquel, pergunte para os seus filhos se eles acham que eles têm uma casa, se eles têm um lar. Aproveite esses dias que vocês estão em casa para cortar as arestas das divergências, das diferenças, dos conflitos, das insatisfações que vocês têm, seja os casais, seja com os filhos. E aproveite esse tempo para vocês construírem um lar para vocês. Se alguém não sabe a diferença de um lar ou de uma casa, você pode perguntar. A maioria do grupo sabe o que quer dizer isso, porque a Raquel explorou isso profundamente nas reuniões, nas palestras que ela fez. Então pense, aproveite o tempo. Se Deus colocou vocês
nesse retiro espiritual, vocês podem ter certeza que Deus tem um projeto. Não para vocês se revoltar, ficar pensando que vai pagar, que vai comer no mês que vem. Porque o próprio Evangelho já fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então preocupe com o dia de hoje. E comece a perguntar para os mentores de vocês, para Deus, se quiserem, para Jesus, para a Mãe Santíssima, para aquele que é católico. O que Deus espera de você nesse retiro espiritual? Como que Deus quer que você saia desse retiro espiritual? Percebam bem a mudança, como soa, como vibra e como é diferente a hora que você fala que você está recluso e a hora que você está num retiro espiritual. Então a energia é diferente, a sensação é diferente, a emoção é diferente, as vibrações são diferentes. Então, como disse o Zeiger, isso faz parte da mediunidade da luz, porque aqueles que estão na mediunidade das trevas falam no confinamento, falam na reclusão, falam no impedimento de você sair e, não sei, talvez num restaurante chique, comer coisas boas, né, filho? Às vezes você poder ir para a praia, em outros lugares. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, criançada. Vocês podem ter certeza. Se vocês usarem esse retiro espiritual para aquilo que Deus escolheu para vocês, vai ser muito mais positivo. Vai ser muito mais satisfatório. O resultado que vocês vão ter do que se vocês estivessem trabalhando e ganhando o dobro do salário de vocês. Se vocês estivessem viajando, se vocês estivessem indo para outro país, porque vocês vão tirar, se vocês forem os médiuns da luz, os resultados serão encantadores para vocês. E aí ajuda a reforçar o que o Zeiger falou na quinta-feira. Aquele que é o médium das trevas, provavelmente ele terá resultado das trevas. Então comece a mudar. Como estavam falando agora de pouco. Não vai pôr maca mais aqui. Não vai precisar pôr a mão em cima. Nós vamos fazer de longe. Isso significa mudança. Então mudem vocês por dentro. Mude a essência de vocês. Pense, como sempre tem dito lá, faça uma escolha. Não escolha mais ser médium da escuridão, das velhas energias, das doenças. Porque você tem uma coisa que a maioria de vocês já sabe. A doença, o vírus, não é que o vírus atrai vocês, é vocês que atraem o vírus. Vocês têm provas muito concretas de pessoas aidéticas que não tem nenhuma manifestação do vírus do HIV, porque ela é autoimune. Por quê? Porque o corpo dessa pessoa não vibra na frequência da doença. Então se vocês começarem a mudar a mente, não da forma apenas que eu estou falando para vocês, de ficar em casa. Imagine isso que eu estou falando para vocês, se vocês levarem isso para a vida de vocês, para todas. Eu estou falando um exemplo, ficar em casa, deixar de ser reclusão para ser retiro espiritual. Então imagine na vida de vocês, se vocês começarem a mudar outras coisas também, que vocês pensam que são prejudiciais, e trazer libertação, trazer paz. Porque se você tiver um lar, como a Raquel fala, a doença de você vai ser mais de 50% reduzida. Mas que doença o Senhor fala? Eu falo de gripe, eu falo de resfriado, eu falo de tosse, eu falo de diarreias, ansiedade,
que é uma coisa que aterroriza muita gente. Porque, na verdade, agora eu vou falar umas coisas que o Zayder estava falando já o ano passado. Vocês precisam tirar o medo e a maldade de dentro de vocês. Se vocês continuar com medo e maldade, não vai ser fácil. Façam qualquer coisa. Use o exemplo do Yogananda. Não dá para meditar? Fique amando. Comece a amar. Amar as coisas que vocês fazem. Mesmo que seja o serviço de faxina, de limpeza, que boa parte das mulheres vem pragueja, né? Vida desgraçada. Todo dia a mesma coisa. E limpa aqui, amanhã tem que limpar. E lava aqui, amanhã tem que lavar. Mas então lave com gratidão. Já que tem que lavar, lave com gratidão. Lave com amor, com agradecimento por que você tem mão. Porque aquele que não tem mão gostaria talvez de ter mão para poder lavar, para poder limpar. Então comece a mudar dentro de vocês. Porque se você mudar dentro do seu coração, você muda o ambiente aonde se vive, o seu lar. E as doenças, vocês podem ter certeza. A tristeza, a frustração. Não aceite mais acordar. Eu estou desde cedo triste. Eu não acordei bem, eu estou angustiado desde cedo. Como já foi falado pelo Zayder, não espere sábado para ir no centro, segunda-feira. Não espere quinta-feira. Não espere de noite para ir. Não espere mentor. Se é que tem dia, você acha que mentor tem dia? Vocês leram na Bíblia agora aí que os anjos de vocês vê o tempo todo o que está acontecendo com vocês. Então, se está com uma dor de barriga cedo, o anjo da guarda vai falar, não, só de noite que tem reunião. Vai deixar doer, porque só de noite. Então, nós precisamos acabar. Já foi dado vários exemplos que vocês, com certeza, muita gente vira os olhos para trás, frange o nariz, frange a testa, porque quem falou que o telefone tocava de lá para cá? Chico Xavier, a quem nós temos imenso respeito. Mas agora nós temos que fazer o telefone tocar daqui para lá. Nós não estamos contrariando o que Chico falava. Nós estamos fazendo um adendo às falas que ele fazia. Então, os tempos são os outros. Vocês vão ler nos livros de vocês, mas está escrito no livro lá de Kardec, que a mediunidade só é para ser exercida no centro espírita. E os evangélicos vão fazer o quê? E os católicos vão fazer o quê? E os budistas vão fazer o quê? Então, é outro tempo, é outra era. Como disse os amigos nossos lá, daqui uns anos, 10, 15 anos, talvez 20 anos, vocês vão ver, de 2012 para trás, vai ser a era da barbárie. Os que viveu, o que aconteceu de 2012 para trás, as guerras, as invasões, era um povo bárbaro que viveu. E vocês vão ver que de 2012 para frente, é um outro povo. Se fosse, talvez 100 anos atrás, e esse vírus estivesse aparecendo, talvez eles nem contassem para deixar contaminar o povo inteiro. Talvez usasse isso de uma forma de infecção bacteriológica, usasse isso para destruir um país, uma civilização. Mas graças a Deus, nunca se uniu tantos países. Se não vê nenhum país falar que vai invadir o outro. Está todo mundo lá, se você descobriu o remédio, você fala para nós. O outro lá, se você descobriu o remédio, fale para nós. Nós vamos ajudar vocês, nós fizemos isso, nós descobrimos isso. Está todo mundo junto. Então veja o quanto que essa doença ela é abençoada. Quanto que esse vírus traz amor. Porque talvez, na condição normal de vocês viverem, vocês estão iludidos no sustento familiar, na melhor da vida dos seus filhos, talvez. E vocês deixam de lado a essência, que é o amor. Porque logo, logo, quando eu digo logo, logo, para todo mundo que está ouvindo aqui, daqui 100 anos, vocês não vão estar aqui. Talvez vocês estejam aqui onde eu estou. Vocês vão estar aqui. Mas vocês vão estar aqui incorporados, talvez, né? No filho dela, nos filhos dele, na filha dele, que quem sabe. Então, não se iludam tanto. Procure tudo que vocês veem, como está na mídia, o vírus. Quanta coisa boa. Pergunte para Deus, quanta coisa boa
Pode falar, eu vou falar de algumas coisas, mas vocês podem ter certeza que tem muito mais coisa boa que Deus quer mostrar para vocês. Através disso que vocês estão chamando de doença, de infecção, de reclusão, enfim. Eu sou favorável à ideia da grande maioria dos espíritos que têm se comunicado com a Terra e têm enxergado o lado bom dessa enfermidade. Então eu quero compartilhar com vocês. Eu sou parte disso. Que isso é uma bênção. Que isso é um auxílio. Que isso é uma tábua de salvação. Para vocês melhorarem. Para vocês se curarem. Para vocês olharem para si mesmos. Para vocês voltarem para dentro de si mesmos. Deixar de se iludir com o que está lá fora e voltar para dentro. E aí fazer aquilo que tem sido dito inúmeras vezes. Descobrir a sua essência espiritual. Saber que vocês fazem parte da fonte criadora de Deus. E que esse mesmo Deus da qual nós estamos falando está dentro de cada um de vocês. Um bom dia a todos. Se alguém quiser fazer pergunta, tá, nossos amigos, nossas amigas estão tudo aqui. Eu posso até ajudar para perguntar. E nada impede também que se você perguntar especificamente para a Raquel, para a Carmelita, para o doutor Alemão, para o Zaire e outros tantos que estão aqui. Eles também podem responder para vocês se tiver alguma pergunta. Tem uma senhora, ela não é da nossa religião, é doutora. E ela tem um comércio ali do lado da farmácia. Então ela paga 5.000 reais de aluguel, 2.000 de energia e ela sustenta a família inteira, que são 5 filhos, trocentos netos e os funcionários. Então ela já está começando a ficar preocupada com a paralisação. Então pedir para que não falte nada na mesa dessa gente, para que os empregos sejam mantidos. É só isso que eu consigo falar assim. Gostaria de falar para você, filho, uma questão que parte de vocês sabe disso. E é algo que vocês não vão gostar. Vocês não vão gostar porque existe um objetivo maior nessa experiência que vocês estão passando. A humanidade precisa aprender ao desapego. Vocês têm uma vida muito apegada a coisas que não são necessárias. Aí vocês vão falar, mas então tem que viver na miséria? Não, não é que tem que viver na miséria. É que vocês construíram uma forma de viver de muito conforto. Qualquer coisinha que não pode ter, já gera conflito, já gera medo. Então vocês podem ter certeza, isso não vai ser aqui, isso vai ser no mundo. Muitas pessoas vão ter que mudar. Não porque ela tem que ficar sem comida ou sem o emprego dela, mas ela tem que lidar com a energia do desapego. Então, quando vocês verem essas questões que chocam às vezes o coração de vocês, que as pessoas têm que mudar o padrão de vida que ela tinha, pergunte para Deus por que está acontecendo isso. O que ela tem que aprender com essa lição. Então vocês vão ver assim, nós não podemos ser utópicos de não saber que haverá uma consequência de ordem financeira ou material, se vocês quiserem. Mas isso é necessário. Porque está escrito no Evangelho, aquele que Deus muito ama, ele põe à prova. Então, às vezes a pessoa ela é devota, ela é religiosa, ela é, como dizem alguns, temente a Deus. Temer não é ter medo,
temer no contexto do Evangelho é respeitar, é praticar os ensinamentos divinos. Então, podem irem se acostumando. Apego, algumas pessoas que necessitam da experiência, elas terão que desapegar-se. Talvez você chame isso de calamidade, chame isso de punição, não sei o nome que vocês vão dar. Mas observem que vocês vão ver pessoas próximas de vocês tendo que mudar a forma de viver. Viver com menos. Se vocês observarem, todos os seres evoluídos que vocês conhecem, que vocês ouviram falar nessa terra, eles viveram com o necessário. Como diz o próprio Evangelho, Jesus não tinha aonde reclinar a sua cabeça, porque ele não tinha um travesseiro sequer. E aí, se vocês seguirem os outros, vocês vão ver que tudo segue a mesma linha. Por que será? Por que será? Eu vou repetir mais uma vez. Por que será que esses seres, um Chico Xavier, uma Madre Teresa, uma Irmã Lúcia, por que esses seres tão elevados vieram viver num contexto de no mínimo, minimalista? Por que será que eles eram atrasados? Será que eles eram ignorantes? Por quê? Se eles tão elevados, escolheram viver com quase nada. E por que vocês, ou melhor dizendo, por que aqueles que a vida coloca para viver com quase nada entra em desespero e outros se santificam? Eu disse para vocês agora há pouco, no meu tempo, a água que nós bebíamos era a água que tinha no rio. Fosse limpa ou fosse suja, tinha que beber a água que tinha no rio. Para não falar para vocês que tinha que beber a água que estava na terra, na poça d'água que estava mais perto. Vocês pensam que nós podíamos largar o serviço e buscar uma água fresca no rio? Se tinha uma poça d'água, podia ser água de chuva, era aquela que você tinha que beber. Quando não, com um chicote nas costas. Não estou falando que vocês têm que viver isso, mas eu estou falando para vocês que os seres evoluídos escolheram viver com pouca coisa. E a hora que vocês começam a viver com pouca coisa, vocês entram em desespero. Alguns até suicidam. Então vocês precisam rever, porque isso vai ser colocado para aqueles que precisam dessa experiência, não é para todo mundo. Então quando vocês verem alguém, que nem a filha estava falando dessa pessoa, não estou dizendo que ela vai passar por isso, viu, filha? Estou dando um exemplo. Quando vocês verem alguém que teve que sair de um padrão de vida e voltar a viver num outro padrão, muito menos do que ela tinha, como eu disse para vocês, tudo para Deus tem benefício. Então você pode saber e ter certeza que Deus está testando o desapego dessa pessoa, para ela aprender a viver com pouco, para ela viver com menos. E às vezes até para sentir um pouco na pele o que sente esses coitados que vivem para a rua e que vocês ajudam. Se alguém tem mais alguma pergunta e se quiser fazer, pode fazer. Se não quiser, eu vou ficar do lado aqui, aí deixa o filho conversar e vocês, não sei até que hora que vocês vão. Uma dúvida aí, gente? Podem perguntar aí. Só que ative o áudio, tá? Quem quiser falar pode ativar o botãozinho do áudio aí. Fiquem à vontade para perguntar, tá? Ou para colocar alguma coisa. Então, bom dia para todos, que fiquem em paz e que a bênção do nosso Pai e da nossa Mãe Santíssima cubra e conforte vocês nesses momentos que vocês estão fazendo um retiro espiritual. Que Deus abençoe a todos. Amém.